sou a doutora Maria Clara, eu sou médica e faço parte da clínica médica no pronto atendimento da UPA-Sul. Hoje a gente vai falar um pouquinho do atendimento de emergência em caso de anafilaxia. Então, os objetivos dessa aula seria de garantir o reconhecimento imediato da anafilaxia, buscando padronizar a conduta terapêutica para esse paciente, de modo a reduzir a morbidade e mortalidade, e também integrar práticas à política de segurança do paciente. A anafilaxia, por definição, é uma reação de hipersensibilidade sistêmica grave, de início súbito e uma progressão rápida. Se a gente for comparar ela a uma alergia, por exemplo, geralmente a alergia é um pouco mais localizada, mais específica, principalmente em relação à parte do corpo ou sistema que foi exposto a um alérgeno. Em contrapartida, a anafilaxia, ela mostra-se mais grave, ela é mais inespecífica, então tem esse caráter generalizado, e ela oferece ao paciente um risco de morte. Em relação aos critérios de diagnóstico em uma anafilaxia, eles são basicamente divididos em dois grupos. O primeiro deles envolve o primeiro critério, com início súbito de sintomas envolvendo pele, mucosas e mais acometimento respiratório, ou hipotensão e sintomas de função orgânica, como hipotonia e síncope, enquanto o outro grupo apresenta sintomas a partir de uma exposição prévia. Então, após a exposição, o paciente apresentar envolvimento de pele e mucosa, acometimento respiratório, hipotensão ou sintomas de disfunção orgânica, ou então, após essa exposição, apresentar hipotensão. Então, um paciente que chega à unidade com uma suspeita de anafilaxia, a gente deve investigar e questionar a presença dos seguintes sintomas. Por exemplo, urticária, rasgo cutâneo, angioedema, se o paciente apresenta uma dificuldade respiratória, ou ele se queixa de uma disfonia, uma rouquidão, ou edinofagia, se o paciente apresenta qualquer sinal de disfunção orgânica, uma queda de pressão ou sinais de choque, assim como alguns sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, vômitos e diarreia. Uma vez que esse paciente ele entra nesse quadro, ele entra nessa suspeita, a gente já deve encaminhar ele para a sala de emergência e já começar o manejo clínico lá. Então a gente começa pensando que a anafilaxia é um quadro de uma progressão rápida, um início súbito. É importante já iniciar a monitorização contínua dos sinais vitais dele, através da monitorização de frequência cardíaca, pressão, saturação. Já deve iniciar também com adrenalina intramuscular na face anterolateral da coxa. Ofertar oxigênio para esse paciente, seja através de catéter nasal ou máscara, buscando manter uma saturação acima de 94%. Garantir os 2 acessos venosos periféricos calibrosos. Fazer volume para esse paciente, então 500 a 1000 ml de cristalóide. E depois começar com a terapia adjuvante. É importante ressaltar que a terapia adjuvante tem como objetivo a melhora do prognóstico e o conforto do paciente. Ela não atua de forma direta a reverter a anafilaxia. Ela se baseia, então, com a administração de antihistamínicos e corticosteroides, como a prometazina e hidrocortisona, o uso de broncodilatadores em casos de broncoespasmo, como o salbutamol, e também considerar uma intubação, por exemplo, em um paciente com edema de glote ou que comece a apresentar um rebaixamento do nível de consciência. Então, após a suspeita de um quadro de anafilaxia em que esse paciente foi encaminhado até uma sala de emergência, foi feita a avaliação, o manejo clínico, as medicações, a terapia adjuvante, a gente começa a observar a resposta do paciente às condutas adotadas. Se esse paciente ele apresenta uma melhora clínica, a gente mantém um acompanhamento de umas 6 a 8 horas e durante esse período a gente precisa detectar as possíveis reações bifásicas, né? Essas reações bifásicas são aquelas reações em que um novo quadro de anafilaxia ele é desencadeado sem que o paciente tenha sido exposto novamente ao que trouxe o primeiro quadro. Agora, se esse paciente não tem melhora, é preciso observar o que está acontecendo, os sinais, o que ele está manifestando, pensando principalmente na possibilidade de um choque anafilático. É importante quanto saber definir, identificar e manejar uma situação de anafilaxia em uma emergência, a gente tem a importância também de documentar, então, registrar todas as medicações, as intervenções e a resposta do paciente a elas, então, através de sintomas ou sinais vitais, e também estabelecer uma comunicação clara e objetiva com os familiares ou com acompanhantes daquele paciente. Então, acho que seriam esses os principais pontos na condução de um paciente com um quadro de anafilaxia na emergência. Me coloco à disposição para qualquer dúvida ou qualquer sugestão e eu desejo a todos uma excelente aula.